Oi, pessoal! Para a gente começar hoje, então, vamos falar sobre um assunto diferente, que é sedimentação, dando continuidade aí na nossa disciplina de Operações Unitárias 1. Os sedimentadores, eles trabalham com uma separação, é um sistema de separação, em que a gente tem sólidos e líquidos em suspensão. Então, o que seria uma suspensão? Seria um sistema em que o sólido está disperso dentro desse meu líquido, mas se a gente colocar uma força, por exemplo, uma força gravitacional, ele vai tender a descer. Então, ele vai sofrer mais por essa força e vai tender a se depositar no fundo. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma alimentação aqui que é essa suspensão. E nesse caso aqui, o nosso sólido, por ser mais pesado, quando ele sofre a ação da gravidade, ele vai descer e vai formar essa lama aqui embaixo, enquanto que a gente vai ter um líquido clarificado separando na parte de cima. Então, para que serve um sedimentador? Seria para retirar sólidos, por exemplo, quando a gente tem interesse na parte sólida, então se ele tiver mais valor agregado, então a gente vai estar trabalhando com ele. Por exemplo, para separar cristais de uma solução aquosa, que a gente pode chamar de licor mãe. Separar os líquidos, então o nosso foco pode ser também no líquido, eu quero limpar ele, como por exemplo, colocar água para um processo de decantação de material sólido de terra ou qualquer outra impureza que seja pesada, então meu interesse é na água. Então pode ser um interesse no clarificado, que seria esse líquido já sem o material sólido, ou decantar o lodo. Então, eu quero ter, por exemplo, o tratamento aí que eu falei de água e de efluentes, nesse caso aqui. Então, eu quero separar o que tiver de conteúdo sólido ou colocar um agente que vai me ajudar a fazer com que essa suspensão separe pela ação gravitacional. Então, normalmente, a sedimentação ela tem complementação química aqui também para ajudar a formação desses flocos com que tenha um peso suficiente para descer. Então, tem uma massa suficiente agregada para poder descer e se depositar no fundo dos nossos equipamentos. O processo de sedimentação, então, ele tem ligação direta com o tempo. Então, a gente tem inicialmente aqui um processo em que a gente tem essa solução dispersa, onde o sólido está disperso dentro dela, está numa suspensão. E aí, conforme a gente deixa a gravidade agindo, aí o tempo vai passando, a gente vai ter a formação de regiões onde o nosso sólido vai estar mais compactado, sendo que no final a gente objetiva ter duas fases, então uma fase sólida ainda com líquido, obviamente, mas bem mais concentrado, e uma região clarificada, então uma região onde a gente não tem ou tem muito pouco sólido misturado nesse nosso líquido. Então, nessa região aqui eu vou ter um líquido clarificado e aqui eu vou ter uma lama ou uma região de compactação onde o nosso sólido ele vai estar muito mais concentrado. Esse procedimento é interessante porque ele pode ser feito em laboratório, então a gente tem aqui um exemplo. Esse exemplo é uma solução de carbonato de cálcio com água. Então, aqui seria o tempo inicial, são 3 provetas com 3 agentes coagulantes diferentes, a gente já vai falar sobre isso, mas cada um deles tem um processo de sedimentação, uma velocidade de sedimentação e um resultado final aqui. Então, aqui vocês podem ver que a solução está toda misturada, então no tempo inicial a gente tem carbonato de cálcio em suspensão em toda ela. Aqui a gente tem um tempo de 2 horas já, 60 minutos, 120 minutos. Então, com 2 horas, esse nosso carbonato de cálcio já depositou bastante aqui dessa primeira proveta, um pouco menos aqui na segunda proveta e aí mais ou menos a mesma altura na terceira proveta. Então, essa altura foi diminuindo conforme foi passando o tempo. E aí, aguardando 24 horas, a gente percebe que a gente tem aqui as duas fases que a gente tinha falado. Então, a gente tem uma fase de líquido clarificado em cima e aqui uma fase onde o sólido está compactado. Então, as duas fases estão separadas e a gente consegue tirar aí o nosso carbonato de cálcio de dentro dessa nossa proveta, separando essas duas fases. Então, a gente tem aqui alguns fatores que afetam a sedimentação, como, por exemplo, a velocidade terminal da partícula sólida. Então, a gente já estudou isso, e a gente sabe que se a velocidade terminal não for atingida, essa partícula vai descer. Então, a força-peso dela vai ser predominante e ela vai descer pela ação da gravidade. O tamanho da partícula e a forma também vão estar determinando se ela vai poder decantar ou não, sedimentar.
A massa específica, obviamente, porque se ela tiver uma massa específica muito baixa, menor do que a do líquido, ela vai flutuar, não vai descer. E as características do tanque. Então, existem diversos tipos de tanque que podem estar realizando esse processo. O que a gente pode estar mexendo quimicamente seria no tamanho e na forma da partícula. Então, a gente coloca agentes para poderem estar auxiliando nesse processo de separação. Então, aqui a gente tem um exemplo de tratamento de uma solução de água, aqui no caso. A gente tem um primeiro processo em que a gente faz uma mistura muito intensa. Então, aqui a gente tem um processo de agitação bem forte, onde é colocado um agente coagulante. Esse agente ele tem que estar sendo bem misturado nesse meu sistema para entrar em contato com todas as partículas sólidas. Então, aqui a gente tem um tanque agitado com uma agitação forte. Nesse segundo caso aqui, a gente começa o processo de floculação. O que seria isso? Seria a formação de flocos. Então, o agente coagulante vai entrar em contato com essa suspensão e vai fazer com que as partículas que estão bem dispersas comecem a se juntar. Então, quimicamente, elas vão ter maior afinidade e vão começar a formar flocos, formar partículas um pouco maiores. Nesse segundo tanque aqui, a gente tem que ter uma mistura muito mais lenta, porque se a gente continuar agitando, as nossas partículas não conseguem se grudar uma na outra. Então, não consegue ter a formação dos flocos. Aqui na terceira etapa, a gente tem o sedimentador propriamente dito. Então, aqui a gente não tem agitação e a gente vai deixar com que a gravidade haja com esses flocos que foram formados aqui, eles vão descer e vão tender a se depositar aqui no fundo. Então, normalmente esse fundo ele é inclinado para facilitar com que desça o nosso material sólido. E aqui embaixo a gente pode coletar essa lama, que seria uma solução muito mais concentrada desse material sólido. Aqui na região superior a gente pode estar colocando o nosso líquido clarificado e usualmente a gente tem um processo de filtração aqui. Então a gente tem um filtro que vai separar o que não desceu por gravidade, ele vai separar aqui mecanicamente para a gente ter esse líquido clarificado nessa saída superior do sedimentador. Então, rapidamente sobre alguns tipos de sedimentador. Um sedimentador clássico ele pode estar operando de maneira contínua, ou seja, a gente tem alimentação contínua. Então, a gente vai estar entrando com a suspensão aqui. Nesse nosso sistema aqui, a gente vai ter essa região onde o líquido está clarificado, aqui em cima. Nessa segunda parte, a gente tem o processo onde está acontecendo aí a sedimentação. Então, ela tá o processo onde o sólido ainda está descendo. E aqui embaixo, a gente já tem o nosso sistema a região de compactação. Então, a gente já tem a lama formada. E é interessante ter um sistema de raspagem que fica girando aqui dentro para poder não deixar acumular o sólido aqui embaixo. E aqui a gente tem a coleta da lama. Então, aqui em cima a gente consegue tirar o líquido clarificado e aqui embaixo a gente vai tirando continuamente a nossa lama. Então, a gente consegue ter uma separação aí. Então, esse mecanismo aqui ele vai fazer uma rotação das pás aqui embaixo para poder não deixar o que não desceu aqui por gravidade de sólido não ficar parado nas paredes. Aqui a gente tem um sedimentador que possui lamelas, ou seja, algumas paredes aqui no centro, ó, inclinadas. Esse sistema é completo, ele tem a coagulação aqui com uma agitação intensa, aí o sistema de floculação com uma agitação um pouco mais leve. Ele adentra no nosso sedimentador e vai ter a mesma ideia. Então, aqui em cima a gente vai ter o líquido clarificado saindo. Essas lamelas elas têm um espaçamento, então o nosso sólido vai se depositando nelas e tende a descer. Aqui embaixo tem um sistema de vibração para que eles não fiquem grudados na parede aqui. E aí, a gente vai ter a coleta de lama aqui na parte inferior também, então, onde a gente tem a descarga da nossa lama e o nosso líquido clarificado vai sair aqui na parte superior. Para a gente projetar os nossos sedimentadores, existem alguns conceitos que a gente precisa avaliar, que seria a velocidade de sedimentação. A gente pode ter um sedimentador em que a gente conhece a área, então a gente conhece o sedimentador, a gente vai só determinar quanto tempo, qual é a vazão que eu consigo estar trabalhando nele. Ou a gente pode ter dados laboratoriais, que seria o método de Kinch. Se a gente estiver trabalhando com dados laboratoriais, a gente vai estar estimando qual que é a área que eu preciso sedimentar esse meu sistema. Então, a gente tem diferentes projetos para fazer aí. Então, nos próximos vídeos, a gente vai olhar esses dois projetos para a gente poder determinar qual que seria a área ou o tamanho de um sedimentador para a gente estar trabalhando com determinadas condições conhecidas.
Então, a parte teórica é basicamente isso, lógico, muito resumido ainda. Quem tiver mais interesse pode dar uma buscada entre mais tipos de sedimentadores e tudo mais. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo.